Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de atividades. Vocês viram que a Pro postou um vídeo para vocês fazendo uma receita de massinha, certo? Se vocês observarem, no início da receita, a Pro falou os ingredientes. O que são os ingredientes? São as coisas que a gente precisa para fazer aquela receita. Na receita da massinha, a Pro usou farinha de trigo, uma xícara de água quente, um pacotinho de gelatina e 2 colheres de manteiga. Então, esses 4 eram os ingredientes da nossa receita, certo? Depois que eu falei os ingredientes, eu mostrei para vocês como é que fazia a receita. Porque não adianta eu falar para você, olha, você vai pegar ovo, leite, farinha e vai fazer um bolo. Não, a gente tem que explicar depois como é que faz, o que vai primeiro, o que vai depois. Porque senão pode ser que a receita não dê certo. Aí a Pro explicou então como fazia a receita da massinha. Colocar água, quando a água começar a ferver, misturar a gelatina até ela ficar bem dissolvidinha. Depois, colocar as 2 colheres de manteiga, deixar a manteiga derreter e só depois colocar a farinha e mexer bem, certo? Quem já assistiu o vídeo da Pro, viu tudo isso, o passo a passo da receita, certo? Essa parte da receita, a gente diz que é o modo de fazer, quer dizer, tá explicando como é que faz essa receita, certo? Gente, vocês viram a bagunça que a Marcha fez? Vocês viram que loucura? Ela não viu a receita para fazer o mingau. Ela foi pegando as coisas dos armários, foi colocando tudo na panela, sem olhar a receita, sem perceber se era uma, se era 2, se era 3 xícaras. Ela foi colocando de monte. E aí o que aconteceu na receita da Marcha? Não deu certo. Virou aquele mundo de mingau que não acabava mais, certo? Por que deu errado? Porque ela não seguiu a receita certa. Quando a gente não segue a receita certinha, não dá certo, tá? Então aqui, a Pro passou para vocês hoje uma outra atividade. A receita, ela pode ser toda escrita, como está aqui. Primeiro tem os ingredientes e depois explicaria o modo de fazer. Aqui eu só tenho os ingredientes, certo? Então aqui está explicando que são 2 xícaras de mandioca ralada, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de coco ralado, 200 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de fermento em pó e 4 ovos, certo? O que a gente vai ter que fazer nessa atividade? Escrever o nome desses ingredientes aqui da nossa receita. Essa receita é um bolo de mandioca, o bolo de aipim, certo? Então, vamos escrever o nome desses ingredientes aqui. Então, pegando o caderno ou pegando a folhinha e vamos escrever os nomes dos ingredientes. O primeiro ingrediente é a mandioca. Vamos escrever mandioca. Então, mandioca. Certo? O segundo ingrediente, qual que é o desenho aí? O açúcar. Muito bem. Então, vamos escrever aí. Açúcar. A letrinha que treme a língua, que é o R. E a gente, vocês sabem como chama essa letrinha que tem essa cobrinha? Chama cedilha. Tá? Ela tem o som de Z. Açúcar. Terceiro ingrediente. Coco ralado. Essa a gente já sabe escrever, que a gente já aprendeu a família do C. Coco. Muito fácil. Próximo ingrediente é a manteiga. Então, vamos lá.
Manteiga. Certo? Todo mundo acompanhando a Pro, escrevendo? Ótimo. Depois nós temos o fermento. Vocês sabem para que serve o fermento no bolo? Para ajudar ele a crescer. O fermento faz uma magiquinha lá dentro e faz o bolo crescer. Se a mamãe esquecer de colocar o fermento no bolo, ele não cresce, vai ficar assim bem baixinho. Então vamos lá. Da família da semana passadas. Qual que é a letrinha que treme? O R. Fermento. E o último ingrediente são os ovos. Então vamos colocar aqui ovo, certo? Então, a primeira atividade nós já terminamos. Nós já escrevemos os nomes de todos esses ingredientes, ok? Bom, a segunda atividade, nós tínhamos que pintar a quantidade que a gente vai usar de cada ingrediente. Eu posso colocar qualquer coisa? Não, porque senão vai acontecer que nem com a receita da Marcha, que vai virar aquela loucura, não vai dar certo, vai dar errado, certo? Então, na nossa receita, dizia que nós tínhamos que usar... Esqueci de pegar meu durex. Quanto de mandioca? 2 xícaras. Então, a gente vai pintar 2 xícaras. De açúcar, também 2 xícaras. De manteiga, 2 colheres. E de fermento, 1 colher. Então, era isso que vocês tinham que fazer nessa atividade. 2 xícaras de mandioca, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de manteiga, 1 xícara de fermento. E aqui tá faltando, né, o coco, que era para colocar também 2 xícaras e 4 ovos. E a última lição sobre receita era essa daqui, que vocês tinham que circular aqui os ingredientes que a gente utilizou para fazer essa receita. Então, vamos lá. Para essa receita, foi usado farinha? Não. Nessa receita, foi usado milho? Não. Foi usado coco ralado? Sim, então vamos circular o coco. Foi usado açúcar? Sim, quantas xícaras mesmo? 2, muito bem. Foi usado fermento? Sim, quantas colheres de fermento? 1, muito bem. E manteiga tinha na receita? Tinha. Quantas colheres a gente usou de manteiga? 2, isso mesmo. E a mandioca tinha? Tinha. Quantas xícaras? 2. E ovos tinha na nossa receita? Tinha. Quantos ovos a gente vai utilizar? 4 ovos. Certo? Então, a gente terminou a nossa atividade. Tá bom, turminha? Então, assim, o que a gente tem que lembrar? Qualquer receita que a gente vai fazer, a gente tem que ler primeiro. Entender direitinho. Porque se eu nunca fiz essa receita e eu vou fazer achando, pode ser que não dê certo. Aí vai acontecer que nem a receita da Marcha e o Urso. Vai virar uma loucura, certo? Então, numa receita, tem os ingredientes e tem o modo de fazer. Os ingredientes são as coisas que eu vou utilizar para fazer a minha receita. E o modo de fazer é a explicação da minha receita. Tudo bem, turminha? Então, terminamos essa nossa receita, essa nossa aula sobre receita. E espero vocês na nossa
próxima aula, tá bom, turminha? Até daqui a pouco. Bom, eu separei um videozinho que vocês vão assistir agora, que é da Masha e do urso. Só que vocês vão ver que a receita dela eu não sei se vai dar certo. Só que eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque eu vou perguntar depois por que será que não deu certo ou se deu certo. Tá bom? Então vamos assistir o vídeo rapidinho? Então vamos lá!